Olá, bom dia a todos. Prazer, sou o Thiago Coelho, sou vice-presidente de comercialização, inteligência de mercado imobiliário da Proemp. Proemp é a Associação das Empresas e Profissionais do Setor Imobiliário de Jundiaí e região. Gostaria de desejar bem-vindo a todos pelo nosso webinar do ciclo de palestras do Secov, aqui em Jundiaí, uma realização do Secov com a Proemp, e hoje trataremos sobre o tema de tendências mercadológicas do mercado imobiliário. Queria agradecer especialmente ao nosso presidente da Proemp em Jundiaí, Paulo Oliva, e do nosso palestrante, Ricardo Paixão, que é vice-presidente da rede imobiliária do Secov. Informamos que este evento vai ser gravado e vai depois ser publicado no canal do Secov São Paulo no YouTube, tá? Dentro dos próximos dias, isso aí já deve estar divulgado para vocês. As perguntas deverão ser enviadas via chat, que ao final da apresentação serão respondidas, tá? Agora passamos a palavra ao nosso presidente, Paulo Oliva, para uma breve saudação a todos. Por favor, Paulo. O Paulo, presidente nosso da Proemp aí, deixa a palavra a você. Obrigado, Thiago. Bom dia. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, em especial do nosso palestrante Ricardo Paixão, vice-presidente da Rede Imobiliária do Secov São Paulo, e do Thiago Coelho, nosso vice-presidente de Comercialização Imobiliária, Inteligência de Mercado, que está conduzindo aí este momento, esse encontro, né? Tão bem. Para quem não conhece a Proemp, nós somos uma associação que reúne profissionais e empresas do mercado imobiliário. A Proemp também é representante do Secov São Paulo, em Jundiaí região, e por isso é tão importante agradecer essa parceria, que é fundamental para criarmos este ambiente para compartilhar informações. Falando em compartilhar informações, eu gostaria muito de convidar a todos que ainda não seguem as nossas redes sociais para fazer isso agora. Lá vocês vão encontrar divulgação sobre nossos associados, nossos eventos e nossas notícias atualizadas sobre o mercado imobiliário e da construção civil. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no LinkedIn, como Proemp Jundiaí região. Sigam a gente lá, hein? E agora nós vamos ouvir o palestrante dessa manhã, o Ricardo Paixão, que vai falar sobre as tendências do mercado imobiliário nas áreas de marketing, tecnologia e vendas. E que seja uma manhã proveitosa para todos e de muito conhecimento e muito enriquecimento. Obrigado, eu vou ficando por aqui. Um bom evento. Obrigado, Paulo. Agradeço, Paulo. Obrigado pelas saudações, nosso presidente da Proemp. E agora daremos ao nosso início da palestra, mas antes vou falar um pouco do nosso palestrante aí, passar um pouco sobre o seu currículo. Nosso palestrante ele é vice-presidente da rede imobiliária Secov, administrador de empresas com especialização em administração financeira pela PUC, São Paulo, executivo MBA na Fundação Dom Cabral, Minas Gerais, MBA em Business Intelligence e especialização em Business Strategy pela University of La Verne, Califórnia, Estados Unidos, corretor de imóveis e advogado especializado em direito imobiliário. E, além disso, fundador e CEO da Iconatus. Passamos, então, a palavra ao Ricardo Paixão, que hoje falará sobre tendências mercadológicas do mercado imobiliário. Contigo, Ricardo. Obrigado, Thiago. Bom dia a todos. Obrigado, Paulo. Obrigado ao staff aí do Secov. Está muito comprido o meu currículo, né, meu? Eu vou cortar pela metade isso aí, fica muito chato de ficar lendo isso aí, cara. Bom dia, pessoal. Estou vendo bastante gente aí conhecida ouvindo a gente. Vamos procurar fazer uma apresentação bem descontraída. A gente vai trazer um pouquinho aí dos desafios, das atualidades, das novidades, das tendências que estão acontecendo no mercado imobiliário. E eu gostaria que vocês participassem. Eu vou fazer algumas perguntas ao longo da apresentação. Então, utilizem. Vocês podem e devem utilizar o chat, o bate-papo, o disponível aqui no Zoom. Então, só para esquentar um pouquinho, eu vou dar um bom dia aqui para todo mundo e respondam aí para ver se todo mundo já sabe manusear, já viu onde está o chat. Eu vou deixar ele ativo aqui, vou ficar atento. Então, por favor, façam suas considerações e as perguntas que eu for fazendo também,
no meio da apresentação, gostaria que vocês interagissem. Legal? Já estou vendo a galera esquentando aí, o Bruno Farias, o Paulo, a Ana Paula, legal, Graziela, maravilha, pessoal. Então, vamos começar. Vamos falar um pouquinho da agenda, né? Eu vou trazer um pouquinho, como o próprio título coloca, um pouco das tendências, né? Então, quando a gente fala em tendência, a gente está olhando para frente, aquilo que está acontecendo agora e aquilo que a gente espera no futuro. Mas a metodologia que eu vou usar para conseguir entender o que a gente está olhando, o que a gente está enfrentando, é primeiro olhar para o passado, a gente vai fazer cortes de décadas, e cada década a gente vai trazer os desafios que a gente passou, as inovações, as mudanças que a gente passou em cada década, para a gente chegar até os dias de hoje e entender com mais maturidade o que a gente pode esperar daqui para frente. Então, essa vai ser a metodologia. Eu vou compartilhar a tela, e aí já aproveitando que vocês interajam, falem se vocês estão enxergando tudo direitinho. Pronto. Vou abrir o bate-papo, a lista de participantes, e a gente já pode seguir com a apresentação. Pessoal, então, como eu disse para vocês, a gente vai olhar um pouquinho para os desafios e atualidades. Só que a gente vai começar lá atrás. A gente vai começar lá nos anos 70. Pois é, vamos começar lá nos anos 70. Mas, Ricardo, você está querendo falar aí sobre atualidades, olhando para os anos 70? Pois é, foi nos anos 70 que se consolidou o modelo de negócio das imobiliárias, do mercado imobiliário, especialmente de terceiros, né? Sabe o jeitão que funciona o mercado imobiliário? Um faz captação, o outro faz visita, uma pessoa trata, existe aquele modelo do corretor parceiro, da imobiliária, provê leads, ajuda o corretor a prover leads e a captar imóveis, o corretor faz o atendimento. Esse jeitão ele foi consolidado lá nos anos 70. E o que existia de inovação de tecnologia nos anos 70? Alguém sabe o que é isso aqui, pessoal? Sim ou não? Respondam aí. Não? Não sabe, Tiago? Não sabe, Paulo? Então, não está denunciando a idade de vocês. Legal, não está denunciando a idade de vocês, tá? Mas para quem respondeu que sabe, olha lá, a Mariana Mariana, geralmente mulher não gosta de denunciar a idade, você já acabou de denunciar, né? Ou você pesquisa muito o passado. Isso aqui é um cartão perfurado, pessoal. É isso aqui que se usava nos computadores para jogar uma programação, para fazê-lo funcionar. Era exatamente assim. Aí eu pergunto para vocês, quem viveu nos anos 70 no mercado imobiliário, faz um oi aí no chat, pessoal. Quem viveu? O que existia de tecnologia? Quais eram as imobiliárias que existiam? Alguém se lembra da Clineu Rocha? Talvez aí uma das imobiliárias mais emblemáticas que a gente consegue olhar para trás. Então, eles usavam isso daqui, que era esse monstrengo, eles tinham um computador para cada corretor, né? O que era que a gente tinha na época? Era o fichário, o bom e saudoso fichário. Então, cada imóvel tinha uma ficha, ficava nessa ficha, os mais ousados tinham fichários coloridos, com papel sulfite de gramatura, com capa de couro, só que sempre tinha um cadeado para segurar esse fichário na imobiliária. E, gente, quando eu trago isso aqui é muito sintomático da época. Por que um cadeado segurando o fichário onde estava o listing, onde estava a base da imobiliária, que eram os imóveis? Porque a imobiliária detinha a informação. Essa informação ficava com ela e com os corretores. E o consumidor tinha pouco acesso a essa informação. E ele era obrigado a procurar as imobiliárias que tinham esses fichários, que tinham esses imóveis, e chamavam esses imóveis deles, de meu, né? É como se fosse propriedade das imobiliárias. Então, basicamente, esse era o contexto dos anos 70, né? Pouca inovação. Os mais ousados, né, usavam aqui esses PABX, central de PABX, para poder passar rápido a ligação. Os leads vinham através de ligação, nem se chamava lead, né? E alguns usavam também essas calculadoras aqui, que custava $5.000 na época, HP, não era nem a 12C, era essa 38C, para fazer cálculo de juros, de amortização, etc, etc. Pessoal, basicamente era isso que a gente tinha nos anos 70.
esses dilemas, a questão da informação ser do corretor e da imobiliária. E o que é que acontece nos anos 80, pessoal? Qual é a mudança que aconteceu? A gente tinha nos anos 70, a imobiliária detinha essa informação, realmente ela tinha controle, e o sinal disso, o emblema disso é aquele cadeado que segurava os fichários. Nos anos 90, a gente começou a migração, verdadeiro duelo de titãs. Quem viveu essa época sabe que era o computador versus o fichário. Começou a se migrar as informações do fichário para dentro do computador. Eu preciso dizer que houve resistência por parte dos corretores? Sim ou não, pessoal? O que vocês acham? Vocês acham que houve ou não houve resistência para essa mudança? Muita resistência, né, Mariana? Muita, com certeza, Tiago. Então, qual é o problema? Qual é por que houve resistência? Houve resistência porque as pessoas sentiram que estavam perdendo poder, obviamente. Aquele fichário, aquilo era palpável, estava materializado lá naquele fichário em cima da mesa do salão, preso com um cadeado. Agora passava para o computador, um negócio totalmente novo, que ninguém sabe bem como funciona, e que, obviamente, e naturalmente, causa suspeitas, causa incômodo, causa dor para quem vive essa mudança. Muito bem, qual que era a proposta? Era migrar as fichas de imóveis para o computador. A gente teve muita resistência, né? A gente tinha frases na época, né? Aposto que o corretor não vai trocar o nosso fichário em folhas de 90 gramas coloridas por uma tela fosca e confusa de um monstrengo. Isso aí era o computador na época, tá? Pessoal, adiantou resistir? Adiantou muito resistir? Não adiantou. Essa transformação ela foi consolidada nos anos 90, quando apareceu o PC, interface gráfica, muito mais facilidade, muito mais amigável, o famoso Windows, começou a ter o mouse, as pessoas começaram a usar e, inevitavelmente, aqueles que não quiseram se adaptar começaram a morrer, no sentido literal. E talvez também no literal e talvez no sentido de se desatualizar, se desconectar com a realidade do mercado. Nos anos 90, gente, aconteceu algo muito importante em 95, que foi o surgimento da internet comercial. A internet comercial começou com sites institucionais das imobiliárias. As imobiliárias começaram a tentar se vender e a não vender imóveis, né? Então, ou seja, num ambiente muito precário, ainda pouca gente com acesso a isso, e aí surgiu novamente uma resistência, né? No final dos anos 90, se consolidando a internet, começando os anos 2000, a famosa bolha, os sites começaram a surgir, os primeiros classificados começaram a surgir também. E qual foi a resistência que existiu nos anos 90, pessoal? Vamos olhar para a resistência de cada década. 70 a gente já viu, 80 também a gente já viu, perdeu o poder da informação, e nos anos 90 é exatamente a mesma coisa. Quando começou a se migrar essa informação para os sites imobiliários e para os classificados imobiliários, adivinham o que aconteceu com o corretor? Corretor em imobiliárias, achou que estava perdendo de novo o poder da informação. Adiantou resistir, pessoal? Não adiantou. Os classificados vieram nos anos 2000 e a gente viveu um momento em que a consolidação dos computadores e das redes e softwares imobiliários começaram a evoluir e agregar qualidade ao serviço do corretor. Então, da mesma maneira que ele sentia uma perda, ele tinha um ganho. Ele conseguia ter ferramentas mais eficientes. Foi exatamente nos anos 90 que se consolidaram também os CRMs, esses sistemas imobiliários. Então, um CRM imobiliário, basicamente, o que ele fazia? Ele consolidava os dados de imóveis e os dados de clientes. E, com isso, ajudava o corretor a ter uma eficiência nesse atendimento. Ele conseguia agregar valor para o consumidor. E aqui eu quero fazer um corte e uma parada estratégica. Toda essa mudança que aconteceu, ela não aconteceu porque os corretores e as imobiliárias quiseram. Ela aconteceu por causa de um movimento mais forte, que é o empoderamento do consumidor, através da informação. O acesso à informação pelo consumidor, notoriamente, aconteceu e se consolidou, não só no mercado imobiliário, como em todas as verticais, em todas as indústrias.
curiosamente, o mercado imobiliário sempre foi um dos últimos a se entregar a essas inovações. Então, o que a gente pode observar, especialmente final dos anos 90, é que o consumidor é que ditava essas transformações. A mudança de comportamento do consumidor, o consumidor querendo mais facilidades é que ditava. E o que a gente percebe é que não adianta resistir. No fim, o consumidor é que vai ditar a regra. Não é o CNPJ que dita a regra, é o CPF que dita a regra. Então, no momento que algum corretor disponibiliza uma informação, alguma imobiliária disponibiliza uma informação mais fácil para esse consumidor vai seguir esse caminho mais fluido, esse caminho sem fricção. E, naturalmente, essas transformações que aconteceram e desembocam nos anos 2000, os CRMs, os sistemas imobiliários, finalmente se abandonou o fichário e foi para os CRMs. Essas informações consolidadas nos CRMs permitiram que os imóveis fossem colocados de maneira mais tranquila dentro dos sites das imobiliárias e dos portais imobiliários que surgiram à época. Quem lembra quais eram os portais imobiliários, pessoal? Área Útil, Planeta Imóvel. Quem mais? Alguém lembra mais algum aí das antigas? Aliás, Planeta Imóvel que deu, né? Continuidade foi Zap, e aí aconteceu todas as transformações atuais que vocês estão vendo, terminando agora com a OLX adquirindo essa turma toda. BNI, Simval falando aqui da BNI, esse eu não conheço, viu, Simval? Era específico de alguma região? Então, gente, o que acontece basicamente nos anos 2000, né? A gente trouxe toda essa evolução, os CRMs, os portais imobiliários, os corretores no começo dos anos 2000 não aceitavam essa transformação para classificado digital, para o portal imobiliário. Imagina, foto de todo imóvel, o jornal, o mosquitinho, é lá que eu tenho lead. Quem se lembra desses mosquitinhos aí? Na verdade, eles eram iscas, né? Nem eram anúncios de verdade, eram anúncios que você colocava lá para atrair o lead, para depois você mostrar os imóveis. Por quê? Porque a imobiliária detinha informação dentro dos fichários. Perfeito? Sim ou não, pessoal? Então, olha que curioso. Nos anos 2000 começa todo um avanço tecnológico, né? A gente passa por um arrastão tecnológico, muita tecnologia, a bolha da internet também, né? Das .com, todos se lembram no começo dos anos 2000 que isso aconteceu, mas foi inevitável, essa transformação foi inevitável. E aí, com base em tudo o que aconteceu, qual é o desafio que a gente tem nos anos 2000? Tem 3 pontos que eu queria trazer para vocês aqui. O primeiro deles foi essa consolidação dos softwares imobiliários. Agora, eles não eram só repositório de cliente e de imóvel. Eles também traziam inteligência. Na época não era nem BI, Business Intelligence, era um sistema de gestão, eram relatórios, era uma forma de conseguir enxergar esses números. Então, de forma muito básica, o corretor conseguia ver quantos imóveis tinha, quantos leads foram gerados por aquele imóvel, se aquele imóvel chamava mais ou menos atenção, qual imóvel que chamava mais atenção, enfim, um sistema de gerenciamento começou dentro das imobiliárias e passou para os corretores. A gente sabe de toda a resistência que os corretores têm de lançar informação dentro dos CRMs. E isso permanece até hoje. Então, a gente tem esse desafio de ter o sistema, de ter a evolução tecnológica, mas de não ter a adesão do corretor, de quem está no chão da fábrica, para que coloque esses dados e que isso, de alguma maneira, possa ser transformado em informação e conhecimento para a tomada de decisão relevante. De outra maneira, a gente teve a mudança no comportamento do consumidor. Nos anos 2000, realmente se mostrou que o consumidor estava migrando para o digital, que o consumidor diminuiu a resistência e percebeu que funciona. Não só que funciona, como ele acaba podendo utilizar de forma mais inteligente o tempo dele, ele consegue ter mais eficiência na busca de um imóvel. Então, a mudança de comportamento do consumidor, ela é central. Por isso que eu até pus aqui no meio. Ela é figura central de toda, é quem capitaneia essa mudança. E, por fim, a consolidação dos portais imobiliários. Gente, quem viveu essa época
não faz ideia da quantidade de corretora e de imobiliária que não acreditava em portais. Fala, não, isso nunca vai se consolidar, eu nunca vou estar no portal, eu não preciso. Basta a Folha de São Paulo, basta o Estado de São Paulo, basta os jornais regionais, no interior tinha muito, né, pessoal? Ainda existe aqueles jornaizinhos regionais que são referência na cidade. E eu pergunto para vocês, eles se consolidaram ou não, pessoal? Alguém aqui ainda acha que os portais não se consolidaram e ainda faz anúncio de jornal? Essa pergunta ela parece esdrúxula, né? É ridícula, mas é incrível que quem viveu na época, isso era um dilema inacreditável. Não preciso dizer que aqueles que não acreditaram, aqueles que não se atualizaram, não sobreviveram, né? Fizeram uma resistência tola, uma resistência inútil. E aqueles que mais rápido se adaptaram, conseguiram surfar a onda. Pessoal, depois de quase 100 anos, tá? Depois de quase 100 anos, aliás, mais de 100 anos, 200 anos, depois de quase 200 anos, do primeiro classificado que surgiu no Brasil, no Tamoio, no Rio de Janeiro, primeiro classificado de imóvel, ou seja, que se anunciava, você buscava cliente através da publicidade impressa, o jornal começou a perder vertiginosamente a força de venda, de classificado, de imóvel especialmente. De tudo, mas de imóvel, que é o corte que a gente está olhando de mercado imobiliário. E aqueles que resistiram, não preciso dizer, como vocês mesmos estão respondendo, o Paulo Oliva colocou, impossível segurar o mercado. É querer segurar um tsunami na mão, né? Pessoal, então, fazendo um resumo aqui, o que a gente teve de inovação aí nos anos 2000? Os classificados migram do jornal para o digital, criando um mercado digital que revoluciona a forma de se fazer negócios. E é o dilema que surge, e diferente dos anos 70, 80, 90, e que a gente vai ter daqui por diante, dos anos 2010 para diante, é um ponto muito importante para trazer. Daqui para frente, não vai ser uma única tecnologia, uma única inovação que vai nos incomodar, que vai fazer com que a gente precise estar atualizado. Agora, a característica de pano de fundo é a velocidade das transformações, gente. A velocidade e a quantidade de inovação que aparece, nascendo uma obrigação daqueles que atuam no mercado, não só de se atualizar, mas de ter uma curadoria, de ter um filtro, porque muita coisa que vai surgir daqui para frente vai ser espuma. Muita coisa que vai surgir daqui para frente vai ser algo que veio para não ficar, mas muita coisa vai ser que veio para ficar. Então, agora, obviamente, né, sendo engenheiro de obra pronta, olhando para trás, a gente consegue consolidar nos anos 2010 o que aconteceu, né? Quais foram as revoluções que realmente vieram e que se consolidaram e que valeu a pena a preocupação e ainda hoje é um desafio. É uma 4 letrinhas que o pessoal colocou aqui, que é o SMAC, né? Uma forma de decorar esse nome aqui, que é o Social, Mobile, Analytics e Cloud. Então, o que é isso aqui? O social veio para ficar. O ser humano sempre foi um ser social, mas ele nunca teve tanto poder de criar informação e de consumir informação na palma da mão que vai trazer para o mobile. Então, ele é gerador de informação e consumidor de informação. E, de novo, se a gente olha lá para trás, nos anos 70, a gente tem o símbolo do cadeado, prendendo o fichário. Eu pergunto para vocês, esse cadeado aqui, ele adianta hoje em dia? Com esse tráfego de informações e de dados que acontece, impulsionado pelo social, pelo mobile, pelo analytics. No momento que você tem tudo isso, o que é o analytics? São dados, é conseguir olhar para os dados. Vocês já ouviram falar que o dado é o novo petróleo que existe. Então, no momento que você tem essa geração de dados como nunca existiu, e uma capacidade de processamento disso, o analytics, que aí se desdobra em machine learning, inteligência artificial, BI, BA, enfim, toda essa sopinha de letras, que nada mais é do que pegar o dado
esses dados que estão correndo pelo mercado, do imóvel, do cliente, do rastro, dados públicos, etc., 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 e conseguir proporcionar, nesse ambiente digital, uma experiência mais fluida, sem fricção para o consumidor. Então, 2 elementos, gente: dado e experiência do consumidor. De novo, é o consumidor que vai ditar a transformação. No momento que o consumidor tem uma experiência melhor, digital, em algum momento ele quer transformar essa experiência digital para real, ser atendido, visitar um imóvel, é que está entrando no contexto das imobiliárias de hoje. Um sistema híbrido, digital, flexível, não importa o nome. O que importa é atender o cliente na medida que ele precisa, com eficiência. E toda essa transformação que aconteceu nos anos 2010, encerrando com o cloud, que proporcionou que tudo isso aconteça em qualquer lugar, você não depende daquele servidor físico, daquele processamento local, hoje é global, então os dados transitam de uma maneira que a gente nem entende. A boa tecnologia, ela acontece quando você não percebe que ela está acontecendo. Você não precisa entrar no sistema para ver a tecnologia acontecer. Tenho certeza que qualquer um hoje, com esse equipamento na mão, todos os dias usa a tecnologia sem perceber. É aquela tecnologia que acontece nos bastidores, pessoal. Muito bem. Diante de toda essa transformação, de toda essa infraestrutura que acontece, de toda essa nova experiência que os consumidores têm consumindo o digital, o mercado imobiliário precisa se adaptar. Uma grande tendência que aconteceu nos anos 2010 foi a chamada desintermediação, pessoal. Vocês já ouviram falar na desintermediação? Eu acho que qualquer imobiliário e corretor deve ter ouvido falar, né? Porque a desintermediação, ela tinha como objetivo no mercado imobiliário aniquilar, sumir com imobiliárias e corretores. Entendia que imobiliário e corretor é uma peça defeituosa, que não ajuda no processo e ela tem que ser retirada. Anos 2010, um par de empresas surgiu com esse discurso. E pergunto para vocês, elas prosperaram? Sim ou não, pessoal? Vamos lá, quero que vocês participem. Senão eu vou acabar mais cedo, se vocês não estiverem gostando, hein? Não prosperaram, né? A desintermediação não foi uma realidade, pessoal. Não foi uma realidade, essas empresas não prosperaram. Perceberam que corretora imobiliária são sim importantes, porém, a imobiliária e o corretor, que não é aquele resistente, não é aquele que não aceita a transformação, não é aquele que quer segurar a informação para si em detrimento do consumidor, da boa experiência do consumidor. Então, o que é certo que a gente pode trazer de todo esse aprendizado é que imobiliária e corretor, sim, são importantes, mas aqueles que sabem se adaptar à nova realidade, que sabem ter uma leitura de tudo que está acontecendo, de toda a transformação que está acontecendo e sabe se posicionar de maneira inteligente. Nem complacente demais e nem resistente demais. Numa linha tênue. Então, o Paulo falando aqui, mas precisa de atualização e adaptabilidade. Adaptabilidade é a palavra, tá, Paulo? Eu acho que é a palavra do século, né? Adapte-se ou morra. Tem até uma música, né, que é Camaleão, adapte-se ou morra. Aliás, era tema do Secov Talks que a gente ia fazer quando surgiu a pandemia. Eu estava coordenando o Secov Talks, a gente ia trazer esse tema, adapte-se ou morra. Ou seja, a gente tem que se adaptar. É inexorável, eu falei isso na última apresentação lá no Secov. Pessoal, o que aconteceu, né? Aí veio a pandemia e aí essa transformação aconteceu ainda mais acelerada, né? O mote ficou mais atual do que nunca, né? Tivemos que nos adaptar. E nos adaptamos, não? Aliás, o mercado imobiliário foi campeão, se adaptou de uma maneira espetacular na pandemia, adotou as ferramentas que precisava. Lógico, ele tinha aí um bônus de taxa de juros baixa, um contexto aí macroeconômico que acabou ajudando, e uma demanda, né? Uma mudança que os computadores, os consumidores
adotaram no meio da pandemia, né? Um mudou para imóvel maior, outro para menor, outro foi para casa, outro foi para... E isso daí agitou o mercado imobiliário através também de um pano de fundo de juros baixos. Mas a imobiliária e os corretores souberam se adaptar muito bem e usar a tecnologia ao seu favor. É um caso clássico do que a gente está falando aqui. Mas vamos olhar um pouquinho para esses novos modelos de negócio. Qual é o sistema atual? É inegável que os portais se consolidaram, é inegável que os CRMs, os sistemas imobiliários são utilizados de maneira mais inteligente, é inegável que surgiram mais de 900, mais de 1.000 startups chamadas PropTechs, que ajudam as imobiliárias nessa transformação digital, e é inegável também que o modelo de desintermediação pura, ele não prosperou. Mas também é inegável que as imobiliárias estão no cheque, elas estão um pouco perdidas com tudo que está acontecendo. O que é natural, com a velocidade de transformação que é impingida nessas décadas que a gente está vivendo, a partir de 2010. Como é que é o jeitão do mercado hoje, pessoal? Esse aqui foi um estudo que eu fiz, um projeto empresarial que eu fiz junto à Fundação Dom Cabral, que ela olhava para mercados menos maduros, mais desorganizados de intermediação imobiliária. E ele tem essas 4 características. Tá? Ele é extremamente fragmentado, onde tem desencontro de informações e falta de coordenação. A segunda característica é a redundância de oferta, ou seja, essa oferta é excessivamente divulgada nos portais imobiliários que se consolidaram, que aceitam essa duplicidade, e uma baixa qualidade de informação. Então, ou seja, o imóvel é divulgado repetidas vezes, o mesmo imóvel é divulgado repetidas vezes por agentes diferentes e com informações diferentes. Informações técnicas, da característica do imóvel e até de preço. É muito comum nos mercados desorganizados o proprietário acreditar que enquanto mais imobiliárias ele deixar o imóvel, mais chances ele tem de vendê-lo. O problema é que tudo isso gera muito ruído, muita confusão e muita desorganização no mercado. Você tem uma ineficiência na avaliação do imóvel, o que acaba resultando numa insegurança para o proprietário na tomada de decisão. Você tem esforços repetidos na divulgação. Imobiliário e corretor gasta tempo, energia e dinheiro no mesmo imóvel e pesquisas já nos mostraram que grande parte das transações não acontecem pela imobiliária. Uma pesquisa antiga que a gente trouxe lá no Secov falava que 90% das compras e vendas usam da infraestrutura da imobiliária e do corretor, se utilizam desse ecossistema. Mas somente 30% das vendas é que são feitas dentro desse sistema. Por quê? Porque aqui desemboca na terceira característica, que é a redundância de demanda. O que é a redundância de demanda? O imóvel não está pulverizado, não está lá, está num lado, não está no outro, às vezes está com o mesmo corretor, às vezes o cliente tem que visitar o mesmo imóvel, nem lembrava que visitou o mesmo imóvel com corretores diferentes. Olha a ineficiência que isso traz para todo mundo que está no jogo, para comprador, para vendedor, para corretor, para imobiliária. Acaba gerando uma baixa taxa de conversão. Em regra, cada imóvel uma aventura diferente, com um corretor diferente. Isso gera um terreno fértil e propício para atitudes oportunistas de falsos corretores. Todos sabem disso, né? O cunhado que ajudou, o zelador que foi lá e fez a intermediação, etc, etc, etc. Não preciso eu explicar isso para vocês. E tudo isso acaba gerando uma espiral de desconfiança mútua, que é a quarta característica. O corretor não acredita em vendedor e comprador e vendedor não acreditam em corretores, e comprador e vendedor não acreditam também entre si. É um caos perfeito. Mas a boa notícia é que toda essa transformação de tecnologia, essas startups, essas PropTechs, estão vindo para melhorar essa dor. Quer a gente goste ou não, as mudanças vão acontecer, pessoal. Quer a gente queira ou não, o mundo não vai se dobrar às nossas vontades. Da mesma maneira que nos anos 70, nos anos 80, o corretor prendia o fichário de uma forma muito simbólica, achando que aquela informação era dele, a transformação aconteceu. Esses dados foram para a internet, esses dados foram divulgados para os corretores. E não adianta achar que poderia ser diferente, porque não foi diferente em nenhuma outra vertical. Agora, há posicionamentos mais inteligentes. E é isso que a gente vai ver um pouquinho
e vai tentar entender um pouquinho a partir de agora. Pessoal, 2020, lá estamos nós. Vem pandemia, como eu disse para vocês, acelerou toda essa transformação, trouxe muita insegurança para todos. As imobiliárias estavam mais abertas às transformações que estavam acontecendo, né? Tenho certeza que vocês aqui de imobiliária usam um ou outro sistema, não é verdade? Eu acho que é muito difícil uma imobiliária hoje continuar vivendo com o fichário, com folhinhas de papel. Apesar que outro dia eu visitei uma imobiliária que tinha máquina de escrever e fichário. E não era só para museu, tá? Mas, enfim, é algo muito específico, muito regional, que virou até algo anedótico, assim, puxa, que legal, olha isso aqui e tal. E eu funciono, viu? Vendo um imóvel por mês. Falei, beleza, ótimo. Só para a família, né? E para os amigos do bairro. Mas o mercado imobiliário é um pouco isso, né? Ele é um pouco regional e ele é extremamente fragmentado. E essa é uma boa notícia para quem é do mercado. E o mercado é assim no mundo inteiro, tá? O mercado imobiliário é assim no mundo inteiro, por uma característica intrínseca do imóvel, que ele está lá, ele cria, é uma comunidade que se cria, existem peculiaridades de cada bairro, de cada região, de cada cluster formado nessas regiões. E a boa notícia, com todas essas transformações da pandemia, se é que a gente pode dizer dessa maneira, é que as imobiliárias se atualizaram muito. E, de fato, parte dessas transformações foram aceleradas ao longo desses últimos 2 anos. Então, o que eu queria trazer para vocês são 3 conceitos, pessoal, para a gente desembocar um pouquinho aqui na discussão que a gente está tendo. A gente tem hoje 3 sistemas, vamos chamar de ecossistemas, convivendo, que são esses 3 aqui que eu coloquei em tela. Gente, as lojas off e online da imobiliária, né? Ou seja, aquilo que a imobiliária já está acostumada, quer com o site dela, quer com as mídias offline dela, as placas, o relacionamento local, regional, a forma que ela consegue se postar diante do local que ela atua, se posicionar no local que ela atua. Isso é uma fortaleza das imobiliárias, tá? Isso não é uma fraqueza, isso é uma fortaleza das imobiliárias. Ela conseguir se posicionar adequadamente nesse mercado regional e fragmentado, tá? Guarda essas 2 palavrinhas, isso é muito importante para a estratégia da imobiliária. E aí ela desenvolve toda a sua estratégia off e online, né? Então, marketing digital, seu próprio site. Qual que é a característica desse produto, né? Então, você tem produtos próprios que você coloca, que você tenta divulgar, aqueles que você tem capacidade de captar. Você tem um portfólio limitado, por maior que seja a imobiliária, ela vai ter um portfólio limitado. Acaba tendo pouca diversidade, porque existe uma cauda longa, existe uma pulverização dos imóveis e das imobiliárias. Em regra, tem uma imobiliária num bairro, outra no outro bairro, outra é boa no outro bairro. E não necessariamente ela consegue reproduzir aquele sucesso de um bairro em outro bairro. Eu acho que empreendedores que estão ouvindo sabem ou viveram isso na pele. A fórmula é tão fragmentado e regional, olha as 2 palavrinhas, que às vezes você não consegue reproduzir e escalar através dos modelos tradicionais. Mas a tecnologia veio aí para mudar isso. E é isso que a gente vai ver no conceito de marketplace, já dando um spoiler para vocês. Pessoal, olha que legal. Então, a gente tem o consumidor tem que navegar em diversas lojas, né? Ele tem que pular de galho em galho, que é o quê, pessoal? É a redundância de demanda, né? Isso é bom ou ruim para quem está procurando um imóvel, gente? Respondam aí. O que vocês acham? O José Pedro, ele colocou aqui, e o pior é a diferença no preço. É verdade, viu? Ô, José, a diferença no preço, né? No fim do dia, a tomada de decisão pesa na parte mais sensível do ser humano, que é onde? É o bolso, né, pessoal? Não é o coração, não. É o bolso. Então, é natural que o proprietário demore mais para tomar decisão no mercado que ele não tem certeza de precificação. É natural que quem está procurando, se lembra?
regional, fragmentado e os imóveis pulverizados. Quem vai comprar um imóvel, a gente sabe que é uma das maiores e mais importantes decisões que a pessoa toma na vida. Não só financeiras, qualidade de vida. Uma escolha errada pode atrapalhar muito a vida daquela pessoa, tanto financeiramente quanto emotivamente. Então, pessoal, é natural que quem está procurando um imóvel queira facilidade e não dificuldades. Concordam? Então, é natural, de novo, que um cliente que está procurando imóvel ele quer esgotar todos os recursos. O problema é que o mercado de hoje, a forma que ele é caótico, ele acaba sendo muito diferente para cada empreitada de um corretor. Às vezes, um corretor que trabalha bem, ele não é adequadamente valorizado por causa da bagunça, do caos, da neblina que existe hoje no mercado, a falta de informação excessivamente pulverizada que existe no mercado. A Graziella coloca, exato, eu sempre falo que eu trabalho com o sonho das pessoas. Pois é, muita gente fala que não vende imóvel, vende sonho. Cuidado, não vende só sonho, uma hora tem que entregar, tá? Uma hora tem que assinar a escritura. Mas é de fato muita responsabilidade. E o corretor que não se adapta a essa nova realidade, ele não está entregando o máximo dele para o consumidor, para aquele que quer comprar e quer vender um imóvel. Outro ponto também, que eu acho que eu já falei em outras apresentações, é a questão da jornada do vendedor. Tá? A gente olha muito para a jornada do comprador, quem está comprando o imóvel. Mas é muito importante a gente olhar também para a jornada do comprador, do vendedor, do proprietário. Em regra, a imobiliária tem uma política de captação de quantidade, coloca para dentro e esquece de cuidar dessa grama. Esquece de olhar para a jornada. Qual a expectativa que foi criada? Basta colocar o imóvel no sistema que tudo anda sozinho? Não. Né? Esse proprietário precisa ser trabalhado, especialmente no mercado em que a gente tem uma baixa liquidez. A gente tem essa maneira caótica, que é corretor, vendedor e comprador, não confiar entre um no outro. A gente tem um estudo aqui que falou que o imóvel em média é vendido, aqui um imóvel em média é vendido, demora 400 e poucos dias para ser vendido. Nos Estados Unidos, dependendo da região, mas você tem entre 60 e 90 dias. Ou seja, tem muito mais liquidez. Vocês percebem que esse jogo é perde para todo mundo. Essa bagunça do mercado, ela não é boa para ninguém. Para corretores, para imobiliárias que têm um sistema ineficiente, que visitam muito, que gastam muita sola de sapato e acabam tendo uma baixa taxa de conversão. Proprietário que tem esse tempo médio de venda, que é terrível, baixa liquidez, deixa o mercado menos pujante, menos vivo. O mercado vivo é bom para todo mundo, se vende e compra mais rápido, mais comissão acontece, mais liquidez é trazida para o mercado imobiliário, e com mais liquidez no mercado imobiliário, que é o mercado seguro, tem os dois mundos, melhores mundos, é liquidez e segurança. Mais gente vai comprar imóvel. Percebam que isso é ruim para todo mundo. A gente tem aqui a Graziella, eu vejo uma união de forças entre os profissionais da área imobiliária na hora da venda. Vendedor, comprador, corretor, advogado. Perfeito, perfeito. Precisa se olhar também para o vendedor. A diferença de preço impacta diretamente no valor mercadológico, pois os preços não refletem a realidade e são coletados por peritos que fazem avaliações com informações fora da realidade. Ariovaldo, esse é outro problema, né? Outra questão que daria uma conversa inteira, né? A questão da precificação. Já fazendo um jabá, eu tenho uma ferramenta de precificação que ajuda muito as imobiliárias. Gera um laudo profissional, um PITAM, parecer técnico de avaliação mercadológica, em menos de 1 minuto, em que o profissional consegue colocar a camada de experiência dele e esse laudo pode ser compartilhado com o proprietário, com técnicas de storytelling, de narrativas, de criar uma história para mostrar para o proprietário por que o imóvel dele vale isso e não vale aquilo. Isso é importante o corretor utilizar, não só a minha, mas uma planilha de Excel fazendo comparação com ofertas que existem no mercado já ajuda muito vocês. Então, pessoal, voltando aqui para esses 3 conceitos que a gente precisa consolidar, que são as lojas off e online, que tem essas características que eu mostrei para vocês, produtos próprios, portfólio limitado, pouca diversidade, o consumidor tem que navegar em diversas lojas. Os classificados digitais, né? A gente já coloca classificado aqui, nem põe digital, porque a gente já subentende que é digital, porque os outros basicamente morreram. Então, esses classificados, qual que é a característica deles hoje? Eles refletem essa bagunça do mercado. Esse caos que a gente acabou
de falar que traz essa pouca liquidez, que traz essa espiral de desconfiança mútua e que traz essa ineficiência operacional para corretores imobiliárias, que gastam tempo, energia e dinheiro no mesmo cliente, no mesmo proprietário. Aliás, isso aqui é sintomático, tá? Vocês percebem que a gente chama de cliente o comprador, e a gente chama o proprietário de proprietário. Não chama de cliente, né? Os dois são clientes, né? Tem imobiliárias trabalhando muito bem o lado do proprietário hoje, né? Pegando exclusividade, trabalhando melhor a jornada de venda. E qual é a característica dos classificados, pessoal? Boca de funil muito forte. O que é boca de funil, gente? Todo mundo entende o conceito de boca de funil? Sim ou não? Querem que eu explique melhor? O que é essa boca de funil que o classificado tem? Todo mundo joga a informação lá no classificado. Só que essa informação não tem muita qualidade. É gerado um lead, é gerado um cliente, é gerado um interesse, e esse interesse vai para quem anuncia, correto? Esse é o jeitão do classificado. Então, ele tem muita informação de boca de funil, só do início. Só que ele tem nenhuma informação depois que esse lead é gerado, o que acontece? O que tem de dado depois que o lead é gerado? O interesse, as perguntas, a visita, a proposta, e aí volta de novo. A gente tem que lembrar que a jornada de venda e de compra do imóvel, ela é errática, ela é muito linear, né? O pessoal chama de PQL, é um lead qualificado pelo produto, ou seja, é um lead que é qualificado pelo imóvel. Então, aquele imóvel que qualificou o lead, você traz, e esse lead, por ser uma jornada muito longa, por demorar muito para se escolher o imóvel, ele é errático, ele não é linear. Então, ele começa tudo, vai para uma proposta, vai para o fechamento. Quando ele chega no fechamento, você acha que está tudo certo, tem um problema de documentação. O que acontece? Ele migra paralelamente para outra proposta? Não. Muitas vezes ele começa tudo de novo. Se ele não tiver uma urgência, ele vai começar tudo de novo. E às vezes com o imobiliário é diferente, com o corretor diferente, e aí o circo está armado. Então essa boca de funil, você acaba tendo muita informação de um corte só, e não do todo. É como se você enxergasse só a árvore e não enxergasse a floresta. Legal? A baixa qualidade de lead, gente. Eu não preciso estar falando para vocês aqui da baixa... Eu acho que a grande reclamação da década é a baixa qualidade do lead gerado, né? Agora eu pergunto para vocês, pessoal, de quem é a culpa da baixa qualidade de lead? É de um player só, de um ator só? É de todo mundo, né? Uma captação mal feita, mal qualificada, com fotos ruins, com informações contrastantes, vai gerar desconfiança de quem está procurando. A desconfiança no ser humano faz com que ele dê um passo para trás. E tudo fica mais difícil. O lead vem ruim, vem desconfiado. O pior de tudo é que o sistema que se consolidou nos anos 70, gente, olha a ironia do destino, que funcionou bem nos anos 70, 80 e 90, o corretor capta, ele visita, aí tem um gerente que faz proposta, o líder de equipe que faz proposta, trata a proposta, ele está sendo colocado em xeque hoje em dia. Porque a demanda do consumidor não permite mais que uma só pessoa faça tudo isso. E a tecnologia está aí para ajudar. E as PropTechs estão aí para ajudar também o mercado imobiliário. Não é razoável a gente falar que um lead demora para ser atendido 36 horas em média. Estudo de mercado, gente. 36 horas um lead demora para ser atendido. Qualquer outra vertical que ouve isso, que não seja o mercado imobiliário, fala, vocês estão em que século que vocês estão? Ainda bem que hoje existem novos modelos de negócio que ajudam a minimizar essa questão. Tudo isso traz essa experiência ruim para o consumidor, que é essa terceira característica desse modelão de classificado, de geração de lead desse classificado. Acaba trazendo uma expectativa errada. Não adianta gerar um lead que está com uma expectativa errada. Você trouxe o lead errado para o imóvel errado, para o corretor errado. O
qual é a chance de dar certo? Pergunto para vocês. E aí acaba não se envolvendo, né, na transação. Ou seja, como eu disse, é um corte. Ele gera lead, faz a responsabilidade dele, e aí cada um vai ter uma aventura diferente. Uma imobiliária é boa, outra não tão boa, um corretor é melhor, o outro é pior, e assim segue a vida. E a gente está tendo agora a consolidação, prestem atenção, pessoal, a consolidação desse terceiro ponto, que é o marketplace. Só para trazer aqui um pouquinho, antes de entrar no marketplace, deixa eu pegar aqui o pessoal. A Nayane colocou aqui, para a venda mais rápida, precisa ter informações acessíveis para o consumidor. Assim ele sabe o que realmente quer, perdendo menos tempo ao corretor, imobiliária e vendedor. Ô, Nayane, você acertou na mosca aqui, tá? Quando você traz mais informação para o consumidor, e de novo, é o CPF que dita a regra, não o CNPJ. Nos anos 90 é muito engraçado, a gente sentava em reuniões, né, anos 2000, para resolver as regras internas da imobiliária. Como é que funciona o corretor captador, o promotor, o vendedor, o gerente, como é que a gente ganha, como é que distribui o lead. E sabe o que era curioso? Eu participei, eu acho que de centenas de reuniões, tá, entre imobiliárias para isso daí. O curioso é que a gente chegava, a gente colocava todos os elementos na mesa, e um elemento que não estava presente era o consumidor. Não, a gente vai resolver os nossos problemas na nossa regra de negócio. O consumidor, aí ele vai ter que se adequar, ele vai ter que se adaptar. E isso hoje, Nayane, não é uma realidade, né? Então, quando você traz você fala de uma venda mais rápida, que precisa ter as informações acessíveis para o consumidor, e ele vai saber realmente o que quer, é onde a gente entra também com a tecnologia, com dados, com compartilhamento e com inteligência. Então, imagina o seguinte, na pandemia, o pessoal começou a falar, a gente vai visitar o imóvel a gente vai visitar o imóvel virtual e vai vender o imóvel com escritura, assinatura digital e pronto, vai ser assim a nova realidade. Vocês acham que essa vai ser a nova realidade? O cliente não precisa visitar fisicamente o imóvel? Sim ou não, pessoal? Respondam aí. Isso é muito sintomático, tá? Pedro, lógico que não. Beleza, acho que de uma maneira geral, e pelo que eu vi aí nas carinhas de vocês, é não, né? A resposta... Alguém acha que sim? Só para ficar mais fácil a pergunta. Tem coragem de jogar aí no chat? Precisa, com certeza, Nayane. Legal. Pessoal, eu acho que um futuro muito longe, que se fala de metaverso, a gente não sabe, né? Ninguém vai ter essa bola de cristal, obviamente. Mas, obviamente, que aonde a gente consegue enxergar na nossa lente de vida aqui, dos nossos sucessores, é muito difícil você falar que isso vai acontecer. Mas é muito difícil você falar que alguns casos não vão acontecer, até porque esses casos aconteceram. Né? Então, aconteceu, o cara que comprou um imóvel no México e veio direto, o cara que morava no interior e acabou vendo, mas são casos muito específicos e, de novo, da necessidade do consumidor. E a gente tem que ser flexível, híbrido, a gente tem que estar aonde o consumidor precisa. Vão existir mercados de nicho, necessidades muito específicas que empresas não vão, a maior parte das empresas não vão conseguir atender. Então, é natural que algumas vendas aconteçam dessa maneira, mas não vai ser a grande maioria num médio horizonte de tempo. Acho que isso é definitivo. Agora, eu acho que a verdadeira pergunta, essa é uma pergunta muito sensacionalista, né? Que é bom para reportagem de jornal, de blog, coloca lá, e não vai precisar mais visitar para comprar imóvel no futuro. Eu acho que a verdadeira pergunta, e que vai ao encontro do que a Nayane Souza está falando, é razoável o cliente exigir informações precisas para que ele não perca tempo visitando 80 imóveis, quando ele poderia visitar 5 imóveis para poder escolher onde ele vai morar? É legítimo o consumidor exigir isso, exigir fotos boas, exigir ver um vídeo, para ele poder tomar o tempo dele e do corretor e do vendedor, o espaço na rua,
para ele poder visitar imóveis com mais eficiência? É legítimo? Eu acho que aí essa é a pergunta que se deve fazer. E o quanto que nós, imobiliários e corretores, estamos dispostos a mudar o nosso modelo de negócio, que é doloroso. A gente já viu desde os anos 70 que existia um cadeado segurando o fichário, né? Então, é doloroso quebrar esse cadeado, é doloroso para a imobiliária e para o corretor mudar a forma que ele faz as coisas. E a pergunta é, o quanto que nós estamos dispostos a mudar a nossa forma de fazer as coisas para atender essa demanda legítima do consumidor? E aí que vai ao encontro, Nayane, do que você colocou. Na sequência, a gente teve aqui também o Paulo Oliva, que o Paulo colocou aqui só, viu, Paulo? Quando você colocar, se vocês quiserem mudar, quando vocês colocarem no chat, coloquem perguntar para todos, porque senão algumas perguntas vêm só para o anfitrião e para os palestrantes. Então, quando vocês fizerem, muda lá no negócio, põe pergunta para todos. A não ser que vocês forem falar mal de algum colega, alguma coisa, aí fala só para a gente aqui, que a gente não fala, tá bom? A gente sempre fala mal de quem não está, né? Então, Paulo, com a pandemia, os meetings de lançamentos online gravados funcionaram bem para concentração de informações e qualidade de vendas. Então, pois essa foi a capacidade do mercado imobiliário se transformar por causa de uma força maior do que ele. Vocês concordam que a pessoa que está fazendo e está funcionando não vai mudar porque ela quer. É ilusão. Ela vai mudar porque precisa, porque o mundo está mudando. E o mundo mudou, uma pandemia, e a gente foi obrigado. Mas sabe que, de uma maneira geral, o mercado imobiliário surpreendeu, porque ele era notoriamente conhecido por ser avesso à transformação, à inovação, até sendo taxado como um dos mercados mais retrógrados e menos inovadores, e ele conseguiu se adaptar bem com esses desafios lançados. Mas que ainda comprar, vender e alugar um imóvel, existe muita fricção e muita oportunidade de melhorar isso. Transparência no processo, perfeito. Esses dados bem tratados, Carlos César, traz transparência no processo, né? Vocês concordam que aquele fichário com cadeado era tudo menos transparente, né? A começar do anúncio feito no jornal, muitos dos mosquitinhos eram feitos anúncios isca. Quem lembra disso? Era um imóvel que não existia. Ainda hoje existe, Ricardo. A imobiliária anuncia imóvel que já está vendido. Pois é o caos do classificado. Por isso que a gente está migrando agora, ou pelo menos coexistindo com esse conceito de marketplace, que eu vou falar para vocês, mas antes disso, vamos ver aqui o que o Frederico... Ô, Frederico, tudo jóia? Fred. Ricardo, por favor, se puder dar exemplos dessas PropTechs que você conhece para ajudar as equipes de venda no processo de captação de leads. Então, eu vou, para não ser injusto, eu vou depois disponibilizar para vocês um trabalho que o Núcleo de Empreendedores e Inovação, lá no Secov, está fazendo, muito legal, através do Rodrigo Abraão e da Márcia Tax. Eles estão consolidando essas PropTechs que existem no mercado, fazendo uma espécie de curadoria para poder entregar para os nossos associados, para os associados do Secov, de maneira que isso traga uma certa qualidade objetiva, tá? É uma indicação objetiva. Então, o que você faz? Faz isso. Então, a gente classifica. Quem é que resolve o problema de avaliação? Quem é que resolve o problema de chat? Quem é que resolve? Então, tem várias dores no mercado e existe esse material. Então, Fred, eu acho que esse material já está ou terminando ou disponível, e depois eu vou pedir aqui para as meninas, para a Lucimara, fala com a Cris depois, Lucimara, e pede para disponibilizar para os associados esse leque de empresas, essas PropTechs que ajudam as imobiliárias nessa transformação necessária dos tempos atuais. Legal, aí a gente tem aqui o Fred também para morar, mas não para investir, acredito que algumas pessoas vão topar. Perfeito, nicho, né, Fred? Mas quantas pessoas investem, né? Dos tantos habitantes. Então, mais uma vez aquela coisa de nicho. Então, quem trabalha com nicho vai ter que estar preparado para atender dessa maneira, né? Porque
quem investe, na verdade, está procurando um retorno e não um imóvel. Se você consegue mostrar o retorno prescindindo do imóvel, é algo que pode fazer sentido para alguns, né? Para alguns. A família portuguesa esquece. Português gosta de imóvel, gosta de ver o imóvel, gosta de passear lá em dia de feira, à noite, dia, para poder ver, né? Não sei se isso um dia vai mudar, está no sangue já. Mas é verdade, com certeza, se você consegue comprovar o ROI, o retorno sobre o investimento, pode prescindir a visita. O Paulo vai ter que ser híbrido por um tempo. Maravilha, com certeza, né? Eu acho que essa palavra híbrido ela veio para ficar, né? É que os conceitos começam a se multiplicar. O pessoal fala de flexível, né? Não é necessariamente híbrido, é flexível. Ou seja, se você quiser ir 100% off, vai. Quer 100% on? Vai. E a gente se vira aqui e vai atender a sua necessidade. Beleza, pessoal. A Lucimara já deu ok aqui, ela vai passar esse material para vocês, tá bom? Então, vamos voltar aqui ao conceito de marketplace. A gente falou um pouco de lojas online, offline, classificados e marketplace. O que é um marketplace afinal, gente? Quem traz um nome de marketplace aí extremamente consolidado e característico da América do Sul? A gente não precisa pegar aí gente de fora, lá, Estados Unidos, não precisa pegar gringo. Mercado Livre, Rafael. Perfeito, Rafael. Mercado Livre, acho que é um conceito que todo mundo domina, todo mundo pelo menos já ouviu falar, todo mundo deve ter feito uma comprinha lá. Tem um dado aí muito importante que na pandemia, cerca de 6 milhões de novos consumidores compraram digitalmente, o que nunca tinham feito antes. Então, ou seja, pessoas que nunca compraram no digital, online, compraram. Geralmente aquelas pessoas resistentes, né? Falam, não compro. Mas na pandemia ela se viu obrigada. O problema é que essa pessoa consumiu online, viu que funciona, viu que o produto é entregue, e aí vamos pegar esse corte do Mercado Livre. Ele se preocupa, ele pode ter produtos com próprios ou de terceiros, né? No caso do Mercado Livre não é bem próprio, mas ele se envolve até no armazenamento desse produto, mas gera uma qualidade de lead. E essa qualidade de lead é gerada por quê? Porque, como a Nayane falou, o cliente tem informação, ele está mais educado, ele está mais preparado para se transformar num eventual comprador. Com informações mais bem delineadas, mais precisas, com uma curadoria que a tecnologia pode trazer. E esse negócio tem um envolvimento transacional. O que é envolvimento transacional, Ricardo? Não é só boca de funil. Os marketplaces entram na transação, acompanham a transação. Uns mais, outros menos, né? Existem características. Por exemplo, a OLX ela se envolve menos na transação, o Mercado Livre se envolve mais na transação. Tem marketplaces que se preocupam com o depois. Eles são verdadeiras câmaras arbitrais que atuam lá em possíveis litígios. Eles ajudam as partes a chegar num consenso, né? Então, olha como o marketplace, ele sai daquele conceito de árvore, boca de funil e enxerga a floresta. E, de novo, com dados. Para você ter inteligência, você precisa enxergar todo o funil. Você precisa enxergar a floresta. Senão você não consegue transformar esse dado em conhecimento para que se tome decisão e para que ajude o consumidor. Hoje, o dado não é só para tomada de decisão do empreendedor, da empresa, do vendedor, do marketplace. É também um valor agregado para quem está consumindo, para o consumidor. Então, você tem um envolvimento até o fechamento do negócio e você acaba proporcionando uma boa experiência do consumidor. Então, pessoal, o que eu vou falar a partir de agora, o que eu trouxe para aqui são meio que fatos, né? Não dá, uns podem concordar mais, outros podem concordar menos, mas são fatos. O que eu vou trazer daqui para frente é a questão de tendência. E, obviamente, uma tendência
não consegue ser isenta. Então, ela vai ter muito da minha lente, da minha visão. Então, sintam-se à vontade para não concordar e, sobretudo, para não tomar como verdade o que a gente vai falar a partir de agora. Qual é o desafio de 2020, na minha visão? É a consolidação desses marketplaces. É como as imobiliárias vão interagir, imobiliários e corretores vão interagir com esses marketplaces imobiliários. É como ela vai conseguir conviver com essa estratégia de loja offline e online, classificado e marketplace. Porque eu pergunto para vocês, o consumidor, que é o rei, que é quem vai conduzir a transformação, ele vai preferir procurar ou ter uma experiência boa, onde os imóveis não estão duplicados. Essa é uma característica do marketplace que está se consolidando no mercado imobiliário, tá? Os imóveis não são mais duplicados. Então, ele não vai correr o risco de ver. Os imóveis passam por uma curadoria, por uma régua muito alta de foto, de característica. A tecnologia ajuda a qualificar melhor aqueles imóveis, a falar, olha, esse imóvel não tem 237 metros quadrados, tem 236. Esse imóvel está num contexto geográfico que a renda é tanto, a caminhabilidade é tanto, as padarias mais próximas são essas, o metrô, o eixo de transporte, etc, etc, etc. E que você tem uma curadoria até o fechamento, você tem um padrão, você tem uma confiabilidade, você vai ter um selo de qualidade. Aonde vocês acham que o consumidor tende a ir? Não que ele vá, tá? Porque pode acontecer muita coisa no meio desse tempo. Mas ele vai tender a uma experiência melhor, gente. É natural que o consumidor vai procurar onde tem menos fricção. Hoje as agências de marketing são viciadas nessa palavra. Fluidez e fricção. Não pode ter fricção. A jornada tem que ser lisa, tem que ser fluida, tem que ser boa. User experience, mais uma sopa de letrinhas que as imobiliárias têm que conviver. E como, acima de tudo, esses modelos de negócio, como é que eles vão conviver juntos? Não é que um substitui o outro plenamente. Por quê, gente? Por causa daquelas duas palavrinhas que eu falei para vocês. O mercado é regional e fragmentado. Então, o que parece ser um problema pode ser também a tábua de salvação das imobiliárias e dos corretores. Aqueles que conhecem o seu mercado como ninguém, aqueles que têm uma rede de relacionamento local como ninguém, aqueles que sabem atender às demandas específicas da sua região, são aqueles que vão se destacar dentro do marketplace, dentro dos classificados e dentro das lojas off e online. Então, eu acho que essa é a primeira tendência que eu queria destacar. A imobiliária saber conviver com isso, saber ser a melhor daquela, entender a região como ninguém e se render à tecnologia. Pessoal, vamos dar uma olhada, como é que eu falei bastante de conceito, mas vamos olhar para os players, vamos dar nome aos bois, né? Quem está atendendo, quem é que está virando marketplace? Respondam aí, vamos ver se vocês, deixa eu ver quem que está assistindo a gente aqui. Puta, um monte de gente conhecida, hein? Tia Daiane, Fernando. Vão respondendo aí. Quem que vocês acham que são os candidatos naturais para se tornarem marketplace? Quero ver se vocês estão afiados. Do imobiliário, tá? Do imobiliário. Enquanto eu vou vendo o nome das pessoas aqui. Nossa, Mariana, você está 3 vezes aqui, você entrou 3 vezes aqui, Mariana. Você tem 3 irmãs gêmeas? Ó, o Poi aqui também. Reinaldo. Fala, Ricardão, também. Legal. Frederico colocou aqui, a forma de consumir está muito relacionada também às gerações. Para as pessoas de geração X, o contato humano é importante. A geração Z são os novos consumidores de imóveis, já são mais autossuficientes e preferem autonomia para fechar o negócio. Sem dúvida nenhuma, a questão geracional ela é muito importante, né, Fred? A questão geracional ela é extremamente importante. A questão é que o tempo é inexorável, né? Então, as gerações antigas elas vão sumir dando espaço para as novas. Uma vez eu fiz essa apresentação também, foi muito legal, lá numa apresentação da rede, a gente trouxe as gerações qual é o comportamento característico de determinadas gerações. Lógico
que é muito difícil você colocar as pessoas em caixinhas, né? Mas existe uma certa lógica por trás disso daí, e a gente enxerga de maneira muito clara essa tendência geracional. Pessoal, ninguém me respondeu aí. Quem que vocês acham que são os candidatos naturais para assumir essa posição de marketplace? Legal, Tiagão, Zap, maravilha. Quem mais? Quem dá mais? Quem dá menos? Ó, quem acertar, o Paulo e o Thiago vão pagar um almoço aí em Jundiaí, numa churrascaria lá. Qual é aquela churrascaria de carne boa que tem aí, meu? Hã? Fala aí, Paulo. Esqueci o nome, faz um... Tem uma que eu fui aí outro dia, tá boa pra caramba, cara. Acho que é Uruguaia, não sei qual que é o nome. Vamos lá, pessoal. Rafael mandou quinto andar. O Fábio mandou imóvel web. O Thiago mandou churrascaria na fazenda, marketplace? Não. Ah, não, é a churrascaria. Ah, essa não é mesmo, na fazenda. Essa é boa. Outra tendência, né, meu? O pessoal não quer consumir carne. Se me tirarem a carne, eu morro. Eu vou morrer, cara. O LX, beleza, Carlos. Pessoal, vocês estão acertando, é isso mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui na lente imobiliária. Quando a gente está falando de marketplace, classificado, essas lojas, vamos dar uma olhadinha aqui no imobiliário especificamente, tá? Então, o que acontece aqui no imobiliário? A gente tem aqui grandes players, né? O LX, Grupo Zap, Viva Real, Imóvel Web, que representam os classificados, tá, pessoal? Então, quem são os classificados aqui? Lógico, você tem alguns lugares, em Brasília tem um, aí tem outros, no Nordeste tem um lá também, lá no Sul tem outro, mas aqui, grosso modo, os grandes grupos estão aqui. O LX, Grupo Zap, Viva Real, Imóvel Web. Pergunto para vocês, né? E o marketplace? Quem é que está se consolidando? Quem que assumiu essa posição? E assumiu, quando eu digo, de maneira pública, essa posição de marketplace. Quinto andar e loft. Está claro para vocês? Acho que isso está muito claro. Obviamente, os portais olhando esse movimento, percebendo que proporciona uma experiência ruim para o consumidor, obviamente que eles vão querer também migrar pelo menos parte, ou pelo menos agregar, ou pelo menos melhorar essa experiência através desses conceitos de melhor qualidade do lead, de ter uma curadoria melhor com relação aos imóveis, de tentar melhorar a questão da duplicidade e, no fim do dia, proporcionar uma boa experiência para o consumidor. Então, gente, caminhando aqui já para o final, então aproveitem para fazer as considerações, se vocês tiverem alguma pergunta. A gente vai abrir um pouquinho de espaço para perguntas, mas eu prefiro que as perguntas sejam feitas aqui ao longo da apresentação, para deixar mais quente aqui a conversa. Então, essas empresas já têm um modelo de convivência com imobiliárias e corretores. Você lembra que eu falei para vocês, regional e fragmentado? No mundo inteiro, não só no Brasil, a atividade de corretora de imobiliária, ela está aumentando na participação dos negócios imobiliários. Ela não está diminuindo, ou seja, corretores imobiliárias cada vez participam mais das transações imobiliárias. Então, não existe uma tendência de queda. Tá? Tem gráficos que mostram isso claramente. Surgindo mais corretor, China e Estados Unidos mostrando a participação dos brokers cada vez maior, só que num modelo diferente. A gente já falou sobre isso. Né? Não é aquele corretor que resiste, que resistiu nos anos 80 para o fichário, nos 90 para os classificados, nos 2000 para a tecnologia. Não é esse que está participando das transações imobiliárias. Então, esses modelos, as empresas, esses unicórnios, essas empresas enxergaram que o caminho para conseguir crescer e vencer o desafio da capilaridade e densidade, ou seja, estar no Brasil todo e ser relevante em cada ponto que ela está, que se chama capilaridade e densidade, em um mercado regional e fragmentado, é através do quê? De parcerias. É muito mais inteligente, muito mais barato e vai trazer aquela boa experiência para o consumidor, que muitas vezes quer um player regional, confia num player regional, mas quer um padrão, quer um selo, quer alta tecnologia, que custa muito caro hoje em dia.
Então, fiquem atentos a essa movimentação que está acontecendo. Ninguém sabe bem o que vai acontecer. Eu não sei se é um jogo the winner takes all, ou seja, se alguém vai ganhar tudo ou se vai subsistir modelos diferentes. Ninguém sabe disso. Mas o importante para trazer aqui a reflexão de tendência que eu queria deixar é que, com todas essas mudanças, pessoal, todas essas mudanças, eu acredito que existe uma linha tênue, como eu disse, existe uma linha tênue entre ser complacente a tudo isso, um mero espectador aceitando passivamente as transformações que estão acontecendo, ou ser um resistente tolo e sem eficácia, querendo resgatar um passado que não existe e nem teria condições de existir. Uma verdadeira nostalgia, achando que antes tudo era melhor. Eu, particularmente, acredito que pegar uma prancha e surfar esse tsunami de inovação que acontece seja o caminho. Porém, olhando de forma criteriosa tudo que está acontecendo, brigando pela força da posição do corretor e da imobiliária, mas que resistir, como aqueles que resistiram nos anos 70, 80, 90, 2000 e até 2010, para mim não vai ser o caminho. E importante mais do que nunca, a união entre as imobiliárias e corretores também. E aí está um exemplo do trabalho que o Secov faz, de trazer essa união, de trazer players que convivem, porque hoje o conceito de concorrência mudou drasticamente. Às vezes a concorrência o concorrente não vem nem da vertical que a gente atua. Pode ser um banco, pode ser uma empresa de tecnologia, pode ser várias coisas, diversas formas. Então, eu acho que a gente tem que se adequar a esse maravilhoso mundo novo, quer a gente queira ou não. Então, é um pouquinho do que eu queria trazer para vocês. Eu queria abrir para perguntas. Queria ver também se o João, se o Paulo ou o Thiago tem alguma consideração a fazer. Eu não sei se está aberto para microfone para o pessoal também. E que o pessoal comente alguma coisa, o que acharam. Super possível não concordar, tá? Com essa visão. E encerrando aqui, né, com essa característica de marketplace, imóvel único, qualidade de tráfego, fotos e vídeos impecáveis, bem precificados e acompanhamento até a entrega das chaves. Eu acho que é um pouquinho esse conceito que a gente traz, que eu quis trazer para vocês. A gente tem aqui a participação, o pessoal tá participando aqui, ó. A Nayane. Bom, antes de abrir, enquanto vocês vão escrevendo aqui, abrir a palavra para o Paulo e para o Thiago também. Tá? Thiago, a frase que você mais ouviu esse mundo, você tá mudo. Cara, vamos lá. Queria agradecer, Ricardo, pela palestra aí, por falar das tendências. Eu vou estar abrindo a pergunta. Quem quiser já pode ir digitando ali. Primeiramente, eu já vou fazer a primeira, né? Estava me comichando aqui, esperando para fazer a primeira pergunta. Você falou dos anos 2010, né? Da onde veio a tendência de que o corretor vai sumir. Você escutava muito aquela ideia que o corretor seria desnecessário. Com isso veio algumas startups, alguns unicórnios. Quinto Andar veio posterior a isso. E hoje, né? 10 anos posterior, a gente percebe que não é exatamente isso que vai acontecer. A gente vê um posicionamento do consumidor se sentindo cada vez mais necessário de um corretor, mas um corretor que ele seja extremamente capacitado no que ele faz, entenda a sua região, né? Então, ainda você vê que o mercado está naquele, eu quero algo digital, mas eu ainda preciso da pessoa física, e aí é bem pessoal, queria saber como você vê essa projeção para daqui 10 anos. Não falamos daqui quando tiver em 2030, lá, qual a sua projeção? Eu pergunto isso porque é algo que eu sempre faço nas projeções, assim, e eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre. Eu costumo brincar, viu, Thiago, que a minha bola de cristal ela só enxerga para trás, tá? Porque é tanta coisa, a velocidade é tão grande, e acima de tudo, você vê alguns players acertando ou às vezes cometendo alguns erros
tão evitáveis que você fala, não é possível que isso está acontecendo. Não é possível que antigos players que poderiam ser concorrentes viram parceiros, né? Coisas que de fato você não imaginou. Então, feito esse disclaimer, essa premissa que o que eu falar pode mudar amanhã, eu acredito que corretora imobiliária que saiba se posicionar regionalmente, que tenha força regional, ele vai estar bem posicionado. Se ele se munir de boas parcerias, e, sobretudo, eu acredito que a imobiliária vai ser um grande curador de tecnologia, de marketplace e de proporcionar boas negociações para os seus corretores. O corretor isolado, ele não vai ter essa força, essa barganha. E a imobiliária que conseguir traçar parcerias estratégicas bem delineadas, que tragam vantagem competitiva para os seus corretores, uma boa remuneração e que estejam resolvendo o problema do consumidor, sobretudo. Isso parece tão óbvio de falar, mas quando você olha para o mercado imobiliário, você vê que as regras estão montadas para beneficiar nós e não o consumidor. Isso é uma loucura. Então, as imobiliárias e corretores e ainda hoje, tá, Thiago? Ainda hoje. Se você pegar a regrinha aí dentro da imobiliária, você vai ver. Cara, para quem eu estava pensando quando eu fiz essa regra? Quem vai atender o lead vai ser o captador. Ah, porque tem mais qualidade. Não, mas o lead vai demorar 2 dias para ser atendido. É razoável? Né? Não é. Então, eu acredito que as imobiliárias que conseguirem mudar o modelo de negócio, firmarem boas parcerias, daqui a 10 anos, elas vão se destacar, porque vão ser polos de atração de bons corretores, que de maneira autônoma não conseguiriam essas negociações. Então, elas vão ser verdadeiros polos de captação de imóveis e de geração de lead para tentar fazer com que esses classificados e marketplaces sejam mais eficientes. É isso que eu enxergo aí nos próximos 10 anos. Gente, alguma pergunta? Quem tiver, manda aí. Caso ninguém faça, eu continuo perguntando aqui, cara. Cabeça minha aqui para perguntas tem um monte, viu? Vamos lá, temos mais 5 minutinhos. Temos mais 5 minutos. É 10h30 que termina, né? 10h30. Tem 4 minutos aí. Vamos lá. Então, vou aproveitar mais uma aí. Vou continuar aqui na pergunta que eu tenho. Eu vejo muito... você comentou no começo da palestra referente à regionalização, onde você via a necessidade de uma filial e necessariamente você atuava bem num bairro e naquele outro bairro que você teve a sua filial, você não teve o mesmo resultado, né? Hoje, com essa questão da tecnologia, você vê que existe ainda essa necessidade de uma locomoção de crescimento nos bairros, ou a internet veio para diminuir esse espaço e você, numa pequena sede, numa pequena centralização, você consegue ter resultado numa abrangência maior? Cara, eu acho o seguinte, tá? Eu acho que você vai ter 3 modelos convivendo, tá? Aquela imobiliária que ficou muito grande e naturalmente ela consegue, ela vai ter um site robusto, ela vai ter uma presença importante. Você vai ter a convivência de redes e franquias, né? Então, às vezes a imobiliária, em vez de crescer com lojas próprias, vai crescer através de uma metodologia, através de franquias. A gente tem N exemplos hoje reais disso, com propostas específicas. Por exemplo, você pega uma Remax que tem uma proposta específica de cuidar da jornada de venda, de querer ter com exclusividade e ela olha para o vendedor, ela não olha para o comprador, né? O comprador vai ser uma consequência. É uma forma de trabalhar. E você vai ter aquelas que vão ser boas naquela região e não vão conseguir reproduzir, ser boas, independente da tecnologia, em outros lugares, por causa de necessidades muito específicas. Eu acho que você vai ter esses três tipos de modelos, tá? A imobiliária que tem grupos grandes que podem tentar emplacar marketplaces, podem tentar emplacar algum desses conceitos, né? É natural que isso aconteça. Por isso que eu acho que é um jogo que vai ter vários vencedores. Talvez exista eu acredito que vai ter um que vai realmente dominar, mas eu acho que vai coexistir, mas todos adotando esse conceito de melhor experiência do consumidor. Tá?
Tá? Eu acho que a gente vai olhar, daqui a 10 anos, a gente vai olhar para trás e falar assim, meu, olha que absurdo, meu, imóvel com preço errado, imóvel com foto errada, né? Aquelas fotos de vistoria, que não é foto de imóvel, o cara tira foto do azulejo, tira foto da bacia, tira foto da... Isso quando não aparece alguém pelado na foto, né? A foto lá no fundo, né? E isso atrapalha bastante também, né, na inteligência de mercado, né, Ricardo? A gente entender aí o que está acontecendo, principalmente nas pesquisas, né? Quando a gente capta esses dados totalmente distorcidos aí e tenta entender o que está acontecendo, é uma loucura, né? Desculpa estar entrando, Thiago, na conversa aí, não sei se estão... Não, mas essa é a ideia, Paulo. Pergunta. Essa é a ideia, Paulo. É muito doido isso, né? Então dificulta muito. Eu acho que esse apoio, essa parceria, essa sinergia com o pessoal de venda mesmo, com os corretores que estão na rua e tem essa captação de clientes, tem uma carteira boa, entende qual, conseguem trazer, inclusive para as construtoras, para o projeto que vai ser concebido, né? Uma qualidade daquilo que realmente o consumidor regional de uma determinada região quer realmente, isso ajuda também. Então, assim, acho que vai além também da venda, mas trazer informação, isso a gente já faz, tá? A gente se apoia muito, estou falando agora como construtora, a gente se apoia muito nessa informação dos corretores, né? Então, até para entender que produto que a gente precisa fazer, e acho que isso é muito importante, essa sinergia, essa comunicação, não sei se eu estou certo ou não, mas esses termômetros regionais, que acabam sendo eles também. Então, a gente se apoia muito nessa informação para desenvolver produtos que possam, inclusive, ajudá-lo na venda, né? Ou ajudar o nosso cliente, o CPF, né? Sim, perfeito. Tiagão, a gente está caminhando aí, deu para ser britânico, a gente tem mais algumas perguntas, mas o tempo é implacável, né? Não tem jeito. Se você quiser caminhar aí para o encerramento, fica à disposição. Pode deixar. Legal. Bom, queria agradecer, então aí vamos para a finalização, queria agradecer o nosso presidente, Paulo Oliva, o Ricardo, nosso palestrante, pela apresentação. O último recado aí seria que a partir do dia 16 de maio agora, já vai estar disponível no site do Secov e no site da Proemp a apresentação, né? Caso alguém queira ver aí, depois do dia 16 vai estar disponível, tá? Agradeço mais uma vez aí, Paulo, Ricardo, a todos que estiveram aqui presentes, acompanharam as perguntas, interagiram. Agradeço e em nome da Proemp e em nome do Secov. Muito obrigado a todos. E, como que nem o presidente falou ali, vamos seguir, segue a gente lá. Como que o pessoal faz lá? Segue aqui no meu canal, segue lá. Então, vamos lá, segue Proemp, segue Secov, segue a gente aí para mais informações, que precisar, conte com a gente. Tá certo? Obrigado a todos. Tenham um bom dia. Pessoal, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Foi ótimo estar com vocês aqui, compartilhando um pouquinho aí das nossas visões de futuro. Beleza? Abração para todos e um bom dia. Obrigado, bom dia. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Thiago. Valeu, Paulo. Valeu, Thiagão. Até a próxima. Seja breve.